comecei a fazer o roteiro desse episódio e imagina a minha surpresa quando eu tive que especificar que se tratava do caso da Alemanha. Porque sim, milhares de pessoas dançando até a morte, sem um motivo aparente, aconteceu algumas vezes pela Europa. E até hoje a gente não faz ideia do que causou isso, a gente não tem uma explicação oficial, né, do que causou esses surtos. Mas antes de qualquer coisa, olá pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser um acontecimento histórico, uma teoria da conspiração. Enfim, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreve aí no canal e ativa a notificação para não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos. E lembrando também que os episódios são multiplataformas, são lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. É isso, esse episódio eu tô o quê? Com essa cara aqui que vocês estão vendo, que eu tô olhando, cara de acabado, né? Porque terceiro lockdown tá cobrando seu preço. Não aguento mais. Mas é isso. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Então, nós estamos no verão de 1518, na cidade alemã de Estrasburgo, em julho, para ser mais exata. Até eu fazer esse roteiro, eu jurava que Estrasburgo fazia parte da Alemanha, mas não. Em 1681, ela passou a fazer parte do território francês. Então, hoje, né, é uma cidade francesa, mas faz fronteira com a Alemanha, então, foda-se. Então, uma mulher chamada Senhora Troféa, foi pra rua e começou a dançar. Agora, a gente não sabe se ela tava dançando mesmo, tipo, dançando, passos de dança, ou se ela tava fazendo coisas que pareciam com uma dança, tipo uns espasmos ou algum tipo de convulsão, bem parecido comigo quando eu tô dançando de fato. Acontece que ela ficou dançando por quase uma semana sem parar, pelo que dizem. Eu não acho que seja possível uma pessoa dançar por uma semana sem parar. Eu acho que ela conseguia ir ao banheiro, talvez ainda, né, dançando assim, de algum jeito. Ou provavelmente ela deve ter desmaiado, né, algumas vezes, já que ela não conseguia dormir. O fato é que depois dessa semana, tinham umas 40 pessoas dançando junto com ela. No ápice do surto, tinham cerca de 400 pessoas dançando sem parar pela cidade. Claro que o prefeito da cidade não fazia ideia de como resolver essa situação, porque, né, não é uma coisa que acontece todo dia. E ninguém estava esperando que ele fosse tomar a atitude que ele tomou. Ele simplesmente contratou uma banda para tocar música para os dançarinos, que eu vou chamar de dançarina essa galera. Só que, bem, essas pessoas não estavam se divertindo, né? Nem um pouco, na verdade. Os pés estavam sangrando, os músculos doíam, eles estavam ficando desidratados. Lembrando que era verão, né? E o verão aqui na Alemanha é, tipo, tenso. E olha que eu sou do Rio de Janeiro. E eles estavam dançando até a exaustão. Dizem, né, que cerca de 15 pessoas morriam por dia de exaustão ou de ataque cardíaco. Os médicos da cidade estavam desesperados para entender o que estava causando aquele surto de dança. Algumas das teorias eram sangue quente, que é uma espécie de febre que esquentaria o cérebro e fazia as pessoas não conseguirem ficar paradas. Eu nunca ouvi falar disso, mas se você é médico, comenta aí se existe mesmo isso. Outra teoria, o surto coletivo, que teria sido iniciado pela senhora Troféa, depois que ela teria começado a dançar para ter uma desculpa para não fazer os trabalhos domésticos que o marido dela teria ordenado. Maldição
claro, é outra teoria, já que era 1500, então é óbvio que eles usariam superstição para justificar o surto, e eles levaram essa hipótese tão a sério que os jogos, o álcool, a fornicar também, foi proibido dentro dos limites da cidade. Outra teoria, que essa teoria eu acho bem plausível, foi envenenamento. Né? Tem um fungo que cresce no trigo úmido, que é tóxico quando ingerido e causa espasmos e alucinação. Então, até que faz sentido que várias pessoas da mesma cidade tenham comido trigo dessa mesma safra, né? E tiveram os mesmos sintomas. No caso, espasmos que poderiam ser confundidos com dança, né? Com passos de dança. Como eu falei lá no começo do vídeo, né? Esse não foi um episódio único, né? Já tinham acontecido em outras cidades de outros países. Claro que nenhum foi tão grande como o surto de Estrasburgo, mas tiveram surtos na Itália, na França, na Alemanha mesmo, na cidade de Aachen, em 1374. Então, faz sentido que tenha sido causado por um fungo no trigo, né? Afinal, o trigo fazia parte da base da alimentação daquela época. Como contratar a banda para fazer as pessoas dançarem até não aguentarem mais, né? Até caírem de tão cansadas, não estava resolvendo o problema, porque será, né? Que não faz sentido fazer isso. Eles foram pro total oposto disso. Então foi proibida qualquer música e qualquer dança. Só que isso também não resolveu a situação. Na verdade, né, foi só permitido tocarem alguns instrumentos de corda e só em casamentos. E como eu falei, não adiantou nada, porque a galera continuou dançando. Então, eles fizeram o que? Eles voltaram para a superstição. Bateram um martelo e definiram que o surto seria uma praga de São Vito. E isso porque São Vito é o protetor dos dançarinos e dos epiléticos. Além disso, em 1278, teria tido um surto de dança na França que causou a queda de uma ponte. E as pessoas teriam se abrigado em uma igreja de São Vito. E também teria tido um surto na Suíça. E esse surto teria começado um dia depois do dia do santo, 15 de junho. Lembrando que aqui começou em julho, em Estrasburgo. Então, em um ato de desespero, os dançarinos foram colocados em carroças e levados para a igreja de São Vito, que ficava no topo de um morro. Isso foi em agosto, um mês depois do início do surto. Lá na igreja, né, foi feita uma missa para os dançarinos que ainda não tinham parado de dançar e foi entregue sapatos vermelhos banhados em água benta para cada um dos dançarinos. Então, incrivelmente, um a um, eles foram parando de dançar e a crise acabou, o surto. Depois disso, o surto ficou conhecido como a Dança de São Vito. Seja por ele ter curado o surto ou por ele ter causado o surto, né? Por uma maldição, enfim. Eu sei, né, que essa história parece uma lenda, mas, na verdade, ela está muito bem documentada nos registros de Estrasburgo, só que nos registros não tem o nome da senhora Troféia e não cita quantas pessoas morreram durante o surto. Mas o surto realmente existiu. Os pesquisadores e historiadores modernos divergem entre duas teorias para o que teria causado o surto. Uma é o envenenamento pelo fungo do trigo, que eu já falei antes, e a outra teoria, que é a mais aceita, na verdade, né, é que esse foi um caso de histeria coletiva. Estrasburgo estava passando por uma forte crise naquela época. Um ano antes, em 1517, as pessoas estavam morrendo de fome mesmo na cidade, literalmente. E em 1518, estava tendo um surto de varíola e de lepra também. Então, junta esse estresse com a lenda de São Vito e pronto, foi a receita perfeita para um surto coletivo. E isso explicaria por que o surto foi terminar, né, só lá na igreja do santo.
Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha que causou o surto de dança de 1518. O beijo especial desse episódio vai para Ana Bastos, que tá sempre aqui comentando. Muito obrigada pelo carinho, gata. E para quem quiser e puder, eu quero lembrar que o canal tá aberto para membros. Por enquanto, nós só temos um nível, mas eu já tô bolando aí mais 1 ou 2 níveis. O link, né, para ser membro tá na descrição. E também tem um botãozinho de seja membro aí do lado do botão de inscreva-se do YouTube. Desse lado, né? Desse lado que fica o botão, geralmente, eu acho. Ou é desse lado, não sei. Então, é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.